Olá, amigos. Eu aqui novamente para falar do Vasco. Como todos sabem, todo bom vascaíno sabe que ontem o Vasco foi a São Paulo jogar, jogar contra o São Paulo. Eu, francamente, vou falar para vocês. Eu pensava que o Vasco fosse encontrar assim, um jogo muito duro, aquele jogo de vencer de 1-0, perder de 1-0, empatar de 1-1. Eu pensei que fosse um jogo mais ou menos assim. Aí começou o jogo, né? O Vasco deu uma bobeira no começo do jogo. O Vasco mesmo tocou uma bola errada. O São Paulo pegou. O cara chutou. Foi a bola mais perigosa que o São Paulo chutou. Chutou para fora. O restante, depois, o goleiro do Vasco não fez mais nenhuma defesa. O Vasco começou a jogar bem. Tinha hora que se perdia um pouquinho no meio de campo, dando passe errado, que o Vasco tem que corrigir muito isso. Não foi só contra o São Paulo, contra os demais times, o Vasco vem errando muito passe. Passezinho de 1 metro, o Vasco está errando, a bola vai estar meia quente, aí estão tentando desfazer a bola muito rápido, aí estão perdendo muita bola no meio de campo, dando passe errado. Mas ontem o Vasco, por incrível que pareça, eu gostei de todos eles. Do goleiro ao ponto esquerdo, eu gostei de todos eles. Jogou muita bola. O Ryan, então, jogou muita bola, o Ryan. O Felipe Coutinho, que não vinha bem ontem, jogou bem também. Então o Vasco jogou todo, não posso dizer assim, fulano foi melhor, ciclano foi pior. Para mim está todo mundo no mesmo nível. Aqueles que fizeram o gol, lógico, tem uma percentagem, né, uma porcentagem a mais. No caso, o Ryan, o Português e o Verratti. Mas o Vasco, sei lá, ele parece que o São Paulo, ele entrou em campo, parece com um pouco de medo do Vasco. Sei lá, ele entrou meio atrapalhado em campo. O Vasco começou a tomar conta do jogo e eles parece que ficaram um pouco apavorados. Isso é a minha visão, tá? Não estou falando em relação às demais pessoas, estou falando na minha visão. Ele parece que entrou em campo meio assim, receoso. O Vasco pode. Aquele medo de perder, sabe? Porque o São Paulo jogou desfocado de alguns titulares. Mas do jeito que o Vasco jogou ontem, mesmo se tivesse os titulares lá, acho que o Vasco venceria. Então o São Paulo começou a ficar perdido em campo. E o Vasco aproveitou disso, né? Aí o Vasco tem um time que tem uns cascudos ali, né? No meio. Cascudo que é aquele jogador mais antigo, né? Tem garoto, mas também tem, a maioria é cascudo. Então o Vasco pegou, tomou conta do jogo. E o Vasco, aí o Ryan fez aquele gol, aquele golaço, por sinal. Depois o Português fez é o Nuno, né, Nuno Moreira, fez um outro gol. E no final o Verratti fez um gol. No finalzinho do jogo, o Vasco deu uma bobeira ali, deu uma brincada ali. O cara fez até um gol bonito. De fora da área, deu uma cacetada, foi lá no ângulo e entrou. Então, mas isso é do jogo. É do jogo. Pior que o Vasco estava vencendo de 3-0. Então fez aquele gol, foi 3-1 e foi no final do jogo, acabou o jogo 3-1 Vasco. Pior se o Vasco tivesse vencido de 1-0 e empatasse em cima da hora, conforme vem acontecendo ultimamente, né? O Vasco ganhando o jogo e o adversário faz aquele gol na última hora e o Vasco, às vezes, até perde a partida em cima da hora. Então, mas o Vasco foi bem, independente de transações, né? Negócio de 7-7 está atrapalhando o jogo do Vasco, ela desfez, o Vasco tomou conta, e na parte da diretoria está aquela confusão toda, um compra, outro não compra, aí um quer pegar a SAF do Vasco, mas só quer oferecer 40%, o outro diz que é 60%, então tem aquele rolo, né? Então, fora esse lado que a gente antes assunto, eu gosto de falar sobre o futebol, as quatro linhas. O que está por trás, no Vasco, não vem ao caso. Então, o Vasco está negociando o Esforza, parece que já até parte de desfez do Esforza, não tenho certeza, mas eu acho que já negociou. E o Vasco está negociando agora o Ryan. O Ryan, o time está oferecendo um valor menor, o Vasco está pedindo um valor a mais. Então, parece que o dinheiro que está oferecendo o Vasco parece que chega a 90 e poucos milhões. O Vasco é 128 milhões. Então, um garoto novo, 18 anos, cheio de sangue ainda, né? Garotão, corre bem, chuta bem de perna esquerda.
tem uma boa visão de gol, então, visão de chute a gol, né? Então o Vasco está negociando. Querem tirar o Ryan do Vasco. E também o Souza abandonou o futebol, o Paê foi embora, graças a Deus o Paê foi embora, é menos 1.500.000 que o Vasco tem que pagar, né? Que está sobrando 1.500.000 para o Vasco. Agora, amigo, dizem que o Vasco, não tenho certeza, isso é só escuto. É sobre o Vasco está pegando uma promessa lá do Peru. Por acaso Peru tem promessa? Para mim é um dos piores times que tem da América do Sul, é só no Peru. Eu não vejo jogador assim, bem, esse jogador lá do Peru é bom. Não vi nenhum ainda. Então, até a Venezuela tem alguns jogadores da Venezuela. E a Bolívia também é time que não tem ninguém. Bolívia e Peru, em relação à América do Sul, são os dois, né? Que não tem quase ninguém de nome. Geralmente o que tem mais nome mesmo é Brasil, Argentina e Colômbia. É o que tem mais nome. Jogadores com nome, né? O restante é. Mas vai pegando a revelação do Peru. A grande revelação de lá. Quem é esse cara? Ele diz que é um garoto de mais de 18 ou 19 anos. E o Vasco está pegando também, dizem que é um cracaço que joga no time da Argentina. Muito bom que o Vasco está pegando e parece que já está até no Rio. Eu só acredito vendo. Que o Vasco diz que pegou um monte de craque, e nesses craques, todo que o Vasco pegou só veio bomba. Alex Teixeira, Souza, aquele cara da África, mas não sei quem, um monte de gente que eu nem sei o nome deles. Só baranga. Então, o melhorzinho de todos que o Vasco pegou até agora, para mim, foi o português. O Nuno Moreira só. O restante é o restante. Aí o Vasco está tentando renovar o contrato de Paulinho. O Paulinho, eu sou fã dele, sabe? Eu gosto muito do Paulinho, mas o Paulinho antes do acidente, antes dele machucar o joelho, Paulinho era um. Depois que machucou o joelho, que voltou, o Paulinho é outro totalmente diferente para pior. Então ele parece que está com medo de ir com a perna, para machucar de novo. Acho que ele está com medo disso, ele está receoso. Então ele está indo com medo. Então ele não está jogando nem a metade da bola que jogou no ano passado pelo Vasco. No ano que ele jogou pelo Vasco. No ano passado ele ficou quase o tempo todo parado. Então o Vasco, o Paulinho, né, no caso, se ele voltar a ser o que era, vai ser um grande reforço para o Vasco. Mas se não voltar, não precisa nem reformar contrato. Agora está voltando também o Estrela. O Estrela é muito bom jogador, mas coitado, no começo da carreira ele se machucou, está quase um ano parado. Então é outro também que talvez não volte mais o mesmo. Então o Estrela ele é um grande jogador, muito bom, garoto novo, mas ele foi muito infeliz de machucar aquela perna dele, aquele joelho. Então, mas voltando a falar de Vasco e São Paulo, eu gostei muito do jogo do Vasco ontem. Não é porque o Vasco venceu, não. Porque o Vasco jogou com garra. Porque antes o Vasco entrava em campo, parecia que estava andando em cima de ovo. Dando bola para trás, assim. O Vasco ontem não, ele jogou para frente. Tá certo que recuou algumas bolinhas. Mas teve uma hora que deu uma bobeira, quase que marcou gol. Mas o Vasco jogou mais para frente do que para trás ontem. E tem jogo que ele joga mais para trás e para o lado do que para frente. Então aí é difícil ganhar jogando para o lado e para trás, né? Então ontem, como o Vasco jogou mais para frente do que para trás, o Vasco meteu 3 gols. E o Vasco tem que treinar muito chute a gol. Porque o Vasco, ele às vezes ele perde jogo, ele joga bem, mas não chuta gol. O outro vai lá, chuta e faz um gol, pronto, acabou o jogo, o Vasco perde 1-0, jogando bem. Então tem que treinar muito chute a gol para poder calibrar mais, né? Chutar mais para dentro do gol que chutar chutando para fora. Então, eu gostei. O Vasco agora vai ficar parado, vai ter o Mundial, né, de clube lá nos Estados Unidos. Quando voltar, o Vasco vai ter um novo jogo, então dá para o Diniz treinar bastante esse time, treinar bastante chute a gol, né? O goleiro sair um pouco mais do gol e ver se o goleiro ou ele resolve ficar ou ir embora logo de uma vez.
que o reserva dele é de seleção. O reserva do Vasco, que jogava na Itália, ele já foi convocado para a seleção. E se ele foi convocado para a seleção, porque ele não é ruim de gol. Então, agora esse Léo Jardim, como deram muito nome a ele, disseram que ele é o melhor goleiro do Brasil, que não sei o quê, foi convocado para a seleção, isso, aquilo, ele quer agora ganhar de 1,5 milhão a 2 milhões por mês. Então o Vasco ofereceu a ele o mesmo salário de Verratti, parece que 800 mil, ele não quer. Ele quer de 1 milhão a 2 milhões. Quem é que no Brasil vai pagar esse salário a ele? Ninguém. Então o Bahia se interessou, não sei mais se interessou, o Palmeiras se interessou, mas o salário que ele quer ninguém quer dar. Então ele tem que ir para o estrangeiro. Aí vai embora. O jogador começou a ficar assim, marrento, tem que desfazer logo dele. Tem que desfazer, porque ele vai passar a jogar contra a vontade. Então o reserva dele é bom. Então bota o reserva para jogar. E ele vende ele, bota para fora. Eu gosto dele, mas já que ele não quer ficar, eu vou fazer o quê? A gente vai chorar por causa dele? Não. Vai ajoelhar nos pés dele? Não. Deixa ele ir, ué. Goleiro, tem muito goleiro bom, e até mais barato do que ele. Aí tem tanto goleiro aqui no Brasil bom que ganha lá 40, 50 mil por mês. Tá bom, amigos? Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar aquele like, inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Isso ajuda muito o meu canal. Eu estou precisando bastante. E tem muita gente que me pergunta como se inscrever no canal. É bem simples. Abaixo do vídeo, tá, se inscreva. Você vai e clica em cima. Ao lado vai aparecer um sininho, você clica em cima. Se ele ficar preto, você clica em cima de novo. Pronto, todo mundo em casa. Eu dou informações a vocês e vocês fortalecem meu canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau.